Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um BP Entrevista. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre algo que está nos noticiários, que está no imaginário da população, que muita gente ouve falar, mas não sabe bem como que isso afeta no nosso dia a dia e principalmente é uma questão de segurança pública. E hoje nós recebemos o querido Capitão Antunes. Seja muito bem-vindo, capitão. E é claro, muita gente já lhe conhece dos conteúdos aqui da Brasil Paralelo, do curso que você tem na plataforma, mas é sempre bom se apresentar aí para o nosso público. Bagé, muito obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Antunes Ribeiro, eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, Me considero um pesquisador da área do crime organizado, das desordens públicas. Tenho um livro publicado sobre o assunto, ministro palestras, né? Estou sempre estudando, publicando artigos. E sempre que eu posso ajudar, contribuir com o tema, eu estou aqui debatendo com vocês, explicando algumas coisas e aprendendo também. Com certeza, capitão. E o bate-papo de hoje, a conversa vai ser muito enriquecedora, principalmente para o cidadão comum, que ouve falar sobre facções criminosas, sobre classificar essas facções criminosas como terrorismo ou não. Já virou, além de segurança pública, já é uma questão de segurança do próprio Estado, porque elas interferem no dia a dia das pessoas comuns, dos políticos, de quais serão as medidas para combater ou para tentar solucionar esse grande problema na nossa sociedade hoje em dia. Nós temos esse medo constante que é a insegurança, mas para isso a gente precisa entender quais são essas facções criminosas e principalmente nós vamos falar muito do PCC, o primeiro comando da capital. É sempre bom dar nome aos bois, né? Para que a gente consiga entender como que isso começou e principalmente por que se tornou tão poderoso e tão prejudicial ao nosso dia a dia e também no dia a dia do Estado. Então, vamos começar pelo início, capitão. Aham. Como que surgiu, como que surgiram, de forma geral, essas facções criminosas e, em especial, o PCC? Como que isso surgiu? Bom, o crime organizado, ele surgiu no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na junção de terroristas, isso do período militar, né? O Uhum. pessoal que foi para a luta armada era preso e acabou se misturando com presos comuns. Na penitenciária, os terroristas, eles ensinaram técnicas de guerrilha e estruturação em organizações clandestinas para criminalidade comum. E esse ensinamento ele foi de uma forma bastante estruturada pedagogicamente. Todos os líderes iniciais do Comando Vermelho foram encontrados com livros proibidos na época do Brasil, ou seja, livros que eram proibidos no Brasil foram encontrados dentro de uma penitenciária no Rio de Janeiro. E por isso que eu digo, né, que o crime ele não se organizou, o crime ele foi organizado. Então essa foi a primeira facção, né, o Comando Vermelho. Eu abordo isso no livro, abordo isso aqui no curso da Brasil Paralelo. E o PCC, ele surge em 31 de agosto de 1993, num contexto de pós-ocorrência do Carandiru, uma rebelião que ocorreu aqui no presídio do Carandiru, aqui na Zona Norte de São Paulo, e que acabou resultando em 111 presos mortos. Nesse contexto, o Estado começou a tentar intervir o menos possível na vida dentro das cadeias, com medo de ter uma nova ocorrência dessa, ter um desgaste, porque foi um desgaste político muito grande Sim. para o governo estadual, para a imagem das instituições de segurança pública. Então, o governo começou a retroceder. Ele, na verdade, esse passo de se intrometer o mínimo possível na vida dentro das cadeias começa lá na década de 80. Assim que o Franco Montoro assumiu o governo do Estado, ele instituiu as comissões da solidariedade. Uhum. Tem até artigos científicos publicados sobre isso pela Faculdade de Sociologia da USP. E essas comissões de solidariedade tentavam ali criar uma organização da massa carcerária para ser uma interlocução com os diretores de presídios. E essa ideia não deu muito certo, porque os criminosos começaram a se organizar e tiranizar o restante da massa carcerária, né? A liderança começou a tiranizar os detentos comuns. Uhum. Tanto que isso até surgiu um grupo, né? Que alguns dizem que não existiu, outros afirmam que foi a primeira facção do Estado de São Paulo, chamado Serpentes Negras. Então essas comissões foram rapidamente encerradas, né?
Mas já houve ali um embrião de uma tentativa de organização da massa carcerária paulista. Depois da ocorrência do Carandiru, lá na Casa de Custódia de Taubaté, um presídio ali na cidade de Taubaté, no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, 8 presos que tinham já uma longa ficha criminal e era uma das cadeias mais rígidas do Estado, só iam os piores elementos para lá. Eles, por amizade, eles jogavam bola junto e eles tentaram, de todo jeito, exercer o controle sobre aquela penitenciária, sobre os demais presos. E realmente ditar as regras de como as coisas deveriam funcionar lá. E eles enfrentavam dificuldades para isso, porque eles ficavam separados em alas, né? Então o preso de uma ala não tinha acesso a outra ala. Foi quando eles deram a ideia, eles simularam para o diretor do presídio, o Dr. José Ismael Alves Pedrosa, eles simularam a vontade de fazer um campeonato de futebol entre os presos. Então eles chegaram para o diretor do presídio e falaram: olha, diretor, eu tenho um clima muito tenso aqui na penitenciária, ela é conhecida por ser muito rígida. Vamos fazer um campeonato de futebol. Vamos tentar congregar a massa para diminuir as tensões aqui dentro. Sim. E aí o diretor falou: olha, verdade, é uma boa ideia. Porque se os presos tiverem um mínimo de amizade ali, eu tenho menos problemas, tenho menos violência aqui dentro. Fica melhor, fica O mais convívio fica melhor. pacífico. Ele autorizou. Quando esses 8 presos conseguiram acessar a ala em que havia oposição à liderança deles, a primeira coisa que eles fizeram foi matar os 2 líderes dessa oposição. E quem era o líder, né, inclusive cometeu o assassinato, o pessoal fala que é o assassinato fundador do PCC, foi José Márcio Felício, vulgo Geleião. Ele tinha 1,90 m, ele era muito forte. Algumas fontes diziam que ele fazia 1000 flexões por dia, outros falavam que ele fazia 2000. Ele gostava de treinar, porque era uma fonte de poder para ele naquele ambiente, né? Então até o próprio fundador, assim, já também tem esse ar de mito, de que era alguém com força, entre aspas, sobre-humana. Então tem toda essa criação também de Sim, identidade com o mito fundador, né? exatamente. E veja só que até a forma como ele cometeu o homicídio. Ele era muito forte, muito alto, ele pegou a cabeça do outro preso, ergueu e girou. E o cara morreu na hora, né? O outro detento lá que era fazer oposição a esse grupo de 8 detentos. Isso gerou protestos do número 2 dele, que era o César Roriz, o Hugo Cezinha. Falou: poxa, você não deixou nem eu esfaquear o cara? Então veja a mentalidade perversa, né? Sim. E aí o Cezinha matou o segundo indivíduo lá da facção oposta, que fazia oposição. E aí, nesse momento, após esse assassinato fundador, o líder, o Geleião, fala: agora nós vamos fundar e nós vamos dominar o sistema. Então, desde o dia 1 do PCC, o objetivo da facção dos criminosos é exercício de poder. Eu vejo muita gente falando que é para ganhar dinheiro, que o PCC busca lucro, que o PCC é uma empresa. E quando você estuda a história da facção, você percebe que desde o começo é um exercício de poder. O dinheiro veio depois, o tráfico, o objetivo não era dominar a rota de tráfico ali, era ter controle sobre os demais detentos, sobre a vida na cadeia. Então, essa busca de poder, essa ganância de poder tá presente na facção desde o dia 1. E isso é importante também, capitão, desmistificar, né? Que, por exemplo, muitas pessoas falam que em São Paulo é mais fácil de controlar o crime organizado porque existe apenas uma facção que controla e que exerce esse poder. Isso é realmente verdade por conta desse domínio do PCC e principalmente por conta desse modus operandi desde o dia 1 do PCC? Olha, é difícil falar da realidade de outros estados, né? Porque eu tenho a minha vivência operacional sempre foi aqui no estado de São Paulo. Mas eu posso garantir que não tem absolutamente nada de fácil em combater o PCC. Porque, atualmente, ele tem um caráter de violência velada e de influência velada. O que não foi sempre assim, né? Vídeos ataques de 2006, né? Que estão fazendo 20 anos, inclusive hoje.
mas eles exercem violência velada e eles conseguem, até por tentativa e erro, eles conseguem transitar pelos meandros da lei e das possibilidades. Pequenas brechas que o Estado deixa, o PCC procura ocupar. Então é uma luta que não se dá somente no campo físico. Se você for em algumas áreas do Estado, vão ser locais que há uma chance maior de enfrentamento do crime organizado. Nós temos episódios aqui muito mais raros de tentativa de controle territorial, como nós vemos no Rio de Janeiro. Mas toda vez que o Estado ele deixa uma brecha, por mínima que seja, surge uma oportunidade, o PCC tenta preencher. Então, é uma luta de muitas frentes. Não é uma frente só combativa ali, de trocar tiro, de apreender droga. Isso, com certeza, é o principal. Sim. Mas o PCC, ele atua em muitas frentes de ação ao mesmo tempo. E também é interessante, capitão, começou em 93, então, querendo ou não, é algo extremamente recente na nossa história. E são mais de 30 anos de atuação. Fazendo esse paralelo com empresas no Brasil geralmente quebram ali no quinto, sexto ano. É verdade. Então, comparar a uma empresa que tem 30 anos no mercado, mesmo esse mercado paralelo, é algo que consegue ter essa força e esse poderio não somente na área de atuação ali que geralmente sai nas manchetes, na questão do tráfico de drogas, na questão da violência, mas principalmente na influência que essas facções acabam levando e muitas vezes a gente vê essa cultura sendo normalizada, a cultura do crime, a cultura da contracultura, digamos assim. Então, nós vemos figuras ligadas ao crime que são até endeusadas em certas produções, principalmente na música. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esse avanço das facções criminosas também no soft power, né, que nós Sim. falamos na parte da cultura, no cotidiano e nessa normalização, porque muitas vezes, especialmente os jovens de hoje em dia, eles acabam tendo contato direto com essa normalização do crime, principalmente na parte das músicas, mas também em muitas produções cinematográficas que a gente vê por aí. Olha, indubitavelmente há um esforço grande, um investimento muito grande do PCC e de outras facções também em influenciar a visão de mundo, a cultura do Brasil, do brasileiro, em especial dos mais jovens. A gente pode citar aqui, são dezenas de casos, não só no estado de São Paulo, mas em outros locais do Brasil, em que facções pagam cantores, em especial de música funk, para fazer músicas que elogiem a facção, que façam propaganda positiva de seus líderes, projetem a facção ora como boa, ora como poderosa, ora como oprimida por um monstro do Estado, né? Por monstruosidades que o Estado, em tese, comete. Então, se você abrir hoje a internet e colocar cantor facção no Google, no pesquisador, você vai ver inúmeros casos. Então, essa, indubitavelmente, é uma frente de avanço. Também existem casos registrados da facção criminosa PCC ter envolvimento com diretores de cinema, que, inclusive, lançaram filmes, documentários, e, coincidentemente, esse documentário fala muito mal do regime disciplinar diferenciado, fala que o regime disciplinar diferenciado é uma abominação, é uma tortura, e posiciona os líderes da facção que estão nesse regime como indefesos contra essa monstruosidade, contra esse arbítrio terrível que o Estado comete. Ou seja, para modificar a percepção do brasileiro sobre o assunto, para que as pessoas tomem conhecimento do RDD de uma forma negativa. É engraçado que no documentário não é citado em nenhum momento o que esses indivíduos fizeram para chegar até o RDD. Exatamente, a parte da narrativa, da velha narrativa oprimido para opressor, quando acontece um manejamento ali, Exato. a visão é outra. Por exemplo, tem
um indivíduo aí que participou da liderança por muito tempo do PCC, né? O Wanderson de Paula Lima, lá de Campinas, vulgo Andinho. Ele era sequestrador, cometeu várias atrocidades e passou muito tempo no RDD. Em nenhum momento do filme, desse documentário, mostra que ele e a quadrilha dele sequestraram uma mulher lá em Campinas, uma mulher cigana, que tinha muito dinheiro, morava em um bairro de alto padrão. E, como a família estava demorando para pagar, eles levaram no domingo de manhã, levaram a mulher até a frente da casa e falaram: corre para sua família. E metralharam as costas dela na frente da família. Então vejam como esses fatos estão sendo esquecidos na memória nacional, mas, ao mesmo tempo que é projetada uma imagem de que não precisa do RDD, o RDD é muito forte, essas pessoas não precisam passar por isso. Quase como uma inocência. Vejam, cometeram seus crimes, mas não foi nada tão grave. Então a gravidade assim, vai sendo esquecida e vai se adotando um discurso de proteção aos direitos humanos, tudo para que haja um relaxamento do sistema prisional. Então nós falamos de música, tem documentários. Existe hoje até uma Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Vejam como integrantes de facções escrevem livros para difundir uma narrativa, difundir uma visão de mundo, modificar a cultura. E o livro, Bagé, você sabe, ele é uma ferramenta de difusão de longo prazo. As pessoas vão pesquisar sobre a criminalidade na nossa época, elas não vão conseguir acessar vídeos, vai ser uma enxurrada. O que eles vão fazer? Vão ler livros, vão ler trabalhos acadêmicos. E nesse campo, quem está dominando a narrativa? É aqueles que participam dessa academia brasileira. Alguns podem ter uma visão mais materialista e dizer assim: capitão, não é isso. Eles fazem tudo isso para lavar dinheiro. Investimento em gravadoras, em MCs, é tudo para lavar dinheiro. E, de fato, isso ocorre. A operação recente que prendeu alguns indivíduos ligados a facções que eram cantores, mostra que há, de fato, a lavagem de dinheiro com produtoras musicais. Mas é muito mais profundo que isso. Se for só lavar dinheiro, não teria uma Academia Brasileira de Letras do Cárcere, não teria investimento em cultura. É a ponta do iceberg. Exatamente, não teria investimento nessa cultura de longo prazo, porque com livro ninguém consegue lavar dinheiro, né? É um mercado muito estreito. E aí você vê a coincidência. O filho do líder do Comando Vermelho canta funk. É um cantor muito ouvido, muito famoso. O filho do líder do PCC, o Marcola, também é MC. O líder do Comando Vermelho é o integrante, ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Será que todas as pessoas realmente têm um dom artístico ou existe um projeto maior por trás? Um projeto de poder a longo prazo, de realmente mudar a cultura nacional, normalizar o crime, romantizar o crime e, com isso, eles ou alguém ligado à facção começar a adquirir mais legitimidade e, consequentemente, poder político. E esse é um dos principais pontos da nossa conversa aqui, justamente mostrar para o nosso público que não é somente o que sai nas notícias, nas manchetes, que é somente aquela luta mais bélica, digamos assim, de enfrentamento ao crime, de enfrentamento direto do dia a dia ali dos policiais, mas que existe justamente um projeto de perpetuar o poder tanto nas narrativas quanto algo a longo prazo de moldar o imaginário da população. Exato. E moldar as próximas gerações. Então, quando a gente analisa esse termo crime organizado, muitas vezes passa desapercebido. Mas quando nós paramos para analisar que esse crime realmente se organizou, foi se organizando e segue cada vez mais tendo esse poderio de narrativa, de transformação do imaginário das pessoas, aí é algo que preocupa muito mais do que as próprias manchetes. Exatamente. E, capitão, nós iniciamos falando desse início do PCC em 93, passamos um pouco sobre o caso de 2006 e falamos também de um dos líderes, né, o principal líder, que é o Marcola. Então agora eu quero que o senhor esclareça um pouco mais para a nossa audiência sobre esses
fatos históricos, digamos assim, do PCC que marcaram e que são lembrados até hoje, como é o caso de 2006, e também falar um pouco sobre essas lideranças, né? Um dos mais famosos, se não o mais famoso, é o Marcola, que o senhor já Sim. citou. Olha, para a gente entender o que foi 2006, a gente precisa entender toda a trajetória de expansão do PCC, né? Então, o PCC, ele iniciou ali na Casa de Custódia de Taubaté com esse projeto de domínio do sistema carcerário. E o que acontece? Eles tinham e até hoje tem uma ideologia do crime se unir. Pelo menos um discurso que faz sentido à massa carcerária, que é o discurso da união do crime. O crime ajuda o crime. Uhum. E eles foram avançando com isso, né? Então, de rebelião em rebelião, eles foram dominando cadeia por cadeia no estado de São Paulo. Tem uma rebelião muito importante que foi em 95. Ficou até conhecida como Domingo Sangrento. Foi quando alguns integrantes do PCC foram transferidos da Casa de Custódia de Taubaté para o Carandiru, quando o Carandiru ainda existia. Uhum. E lá não havia uma facção que dominava. E aqui é importante a gente entender o que eram as cadeias antes do PCC e depois do PCC. E de maneira nenhuma romantizar, mas estudar o fenômeno e entender o que ele é de fato. Como que eles conseguiram ter esse domínio, né? Como é que eles conseguiram avançar? Muito bem. Alguns deles foram transferidos para o Carandiru. E a vida carcerária, Bagé, era extremamente desorganizada. Principalmente com o Estado, tendo uma política depois da ocorrência do Carandiru, o Estado procurou não intervir, ou intervir cada vez menos nas relações entre os presos. Uhum. Os relatos históricos, acadêmicos, dão conta de que era muito ligado à lei da força. Então, por exemplo, isso está até no livro da Camila Nunes Dias e do Bruno Paes Manso, e, se não me engano, do Cláudio Tognoli e do Márcio Cristino. São 2 livros diferentes. O indivíduo ia para a cadeia, ele recebe um kit da família para ele passar a semana ali, o mês, né? O chamado jumbo. Uhum. É um kit com alimentação, um sabonete, um papel higiênico. Antes do domínio do PCC, as quadrilhas que tinham maior força, elas conseguiam pegar jumbo de outros presos. Não havia respeito de preso para preso em dia de visita. Então, preso, às vezes, mexia com a mulher de outro preso. Realmente, uma lei da selva, do mais forte. Chegando, inclusive, a ter relatos de que, por exemplo, no dia da visita íntima, se algum preso que tinha mais força que o outro na cadeia falasse assim, nossa, que bonita sua mulher, hein? Próxima visita vai ser a visita íntima para mim. Se ele negasse, ele morria dentro da cadeia. E o PCC, com esse discurso de união criminal, ele chamava esses outros presos de malandrões, que eram os caras que abusavam de outros presos, né? Uhum. Então, cobrava para dormir, essa cama aqui é sua, mas você vai me pagar tantos reais por mês para você poder dormir nessa cama. E outro preso, como não tinha força ali, o Estado não queria entrar em embate para usar força dentro de penitenciária de maneira nenhuma, Eles que se organizem aí. eles vão se organizando. E nisso começou a ter esses abusos. E aí o PCC surgiu com a proposta de proibir isso aí. E é por isso que ele teve tanta adesão da massa carcerária. Tanto que essa rebelião no Carandiru, em 95, ficou conhecido como Domingo Sangrento, eles mataram todos os malandrões. Eles se organizaram, mesmo sendo um grupo menor, eles conseguiram, devido à organização, a ideologia que eles tinham, e ser um grupo mais coeso, conseguiram matar todos esses que eles chamavam de malandrões, né? Esses outros presos que abusavam dos demais. E veja, eu não estou aqui romantizando, não estou falando que o PCC é bom, não, que isso fique claro, mas é necessário a gente conhecer a história e saber qual foi o instrumento que eles conseguiram arregimentar a massa carcerária. E é até engraçado porque no Carandiru, quando os presos tinham alguma desavença, eles iam resolver num lugar fictício, né? Eles iam falar que era a Rua 10. Tem até a música do Racionais, Sim, né? Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha, beija os pés, depois vai morrer na Rua 10. Essa Rua 10 não era um local específico.
Mas era quando os presos tinham que fazer um acerto de conta, vamos pra Rua 10. Esse era o acerto de conta. E na Rua 10 o PCC matou todos esses malandrões, né, entre aspas malandrões, e tomou o controle da cadeia. E por que a massa carcerária obedecia? Porque o PCC provia algo que não havia, que era ordem. Era ordem. Uma ordem arbitrária, muitas vezes violenta, mas era uma ordem. Então, os indivíduos conseguiam minimamente ali sobreviver naquele ambiente. E é por isso que o PCC conseguiu. E aí que tá. Na minha experiência operacional, várias vezes a gente se depara com cartas, conversa com o pessoal da inteligência, conversa com os próprios criminosos sobre o PCC. E até criminosos do PCC mesmo. Eles se dizem o jeito certo do caminho errado. Isso é uma autodenominação. Uma autodenominação. É como eles se enxergam. E tanto que, por isso que eles adotaram o Teiji, aquele símbolo, o Yin e Yang. Porque eles falam que eles são, na visão deles, né? Todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem. E na visão deles, eles são o pouquinho de bem dentro do mal. Dentro do mal. Eles dizem, nós somos o caminho certo da vida errada. Então foi assim que eles arregimentaram. Teve uma outra rebelião que foi muito importante. 17 de dezembro de 1999. Essa rebelião foi na Casa de Custódia de Taubaté. Tinha dois objetivos a rebelião. Fechar a Casa de Custódia de Taubaté, que era um presídio muito linha dura. E o grupo do Marcola, tudo estou falando aqui é segundo o livro Laços de Sangue, do Márcio Cristino, do Cláudio Tognoli. E o Marcola buscava, ele não era um dos 8 fundadores, ele sempre foi muito próximo ao Cezinha, né, com o número 2 da facção. Número 2. Mas ele não era do núcleo fundador. E essa rebelião teve como objetivo matar 2 dos fundadores, o Bicho Feio, né, o vulgo Bicho Feio, o vulgo da Fé, 2 dos 8 fundadores, e fechar a Casa de Custódia. E por que essa rebelião foi tão importante? Porque ali o PCC percebeu como manipular o Estado. Como ele conseguia avançar manipulando o Estado. O que ele percebeu? Ele percebeu que a rebelião, se ela dura muito tempo, isso naquela época, né? Hoje já não é mais assim. Se a rebelião durasse muito tempo e desgastasse a imagem do governo na televisão, o governo cede. Entendeu? Então, é até notório que esse foi um caso até icônico, que quando começou a rebelião, a polícia militar chegou e deu ordem de dispersão. Falou, olha, vocês têm 5 minutos para liberar a cadeia. E os integrantes da facção não tinham nada a perder. Falaram, não, a gente vai... Se der errado, a gente apanha, acontece o que acontecer, a gente vai sofrer o que vai acontecer, mas a gente vai nisso até o final. Já estavam com isso na cabeça. Aí o que eles responderam? Vocês têm 5 minutos para entrar. E a polícia militar estava pronta. Sim. Mas havia ordem política? Não havia possibilidade. Por quê? Por medo de um novo Carandiru. Exatamente. Então já tinha todo esse background, desse medo de se repetir Exatamente. algo. E aí quando o Estado tem medo de agir, automaticamente vem o vácuo no poder. Exatamente. E aí, todos os autores são unânimes nessa fase do PCC em dizer que, nesse momento, o PCC descobriu como dobrar o Estado. Ele percebeu que se ele desgastasse a imagem do governador ou do tomador de decisões, isso ficasse aparecendo na televisão, ele perdesse votos por causa disso, ele cederia. Então, e mais uma vez, né, citando o Cristino Tognoli, no livro Laços de Sangue, eles contam que até quando mudou a roupa do sistema penitenciário, colocou a calça é bege normalmente, é um bege mais escuro, e camiseta branca. Quando o sistema penitenciário, por alguma razão, entendeu que era o caso de mudar para um amarelo claro, para ser mais chamativo, né, caso de fuga, ficar mais fácil, houve rebelião. Inicialmente, o Estado falou, não vamos ceder, nós somos firmes e tal. Passa um dia, 2, 3, 4, uma semana, rebelião, aquele impasse, todo dia na televisão, ordem, segundo os autores do livro, vem de cima, obedece. Então tira as calças, volta às calças antigas. Se não me engano, foi a Copa de 2002 ou 2006.
rebelião porque queria TV dentro das penitenciárias para assistir jogo da Copa. Assistiu... O governo, o que faz inicialmente? Não, imagina. Bate na mesa, fala bravo. Mas quando o PCC começa a desgastar o capital eleitoral do representante político, eles percebiam que ele cedia. Ali, na surdina, o assunto morria, mas Acabou se eles tornando eram uma estratégia corriqueira para uma estratégia corriqueira. o que querem. Então, essa rebelião de 17 de dezembro de 99, eles alcançaram os dois objetivos. Mataram os dois que eles queriam, né? O bicho feio da fé. E fecharam a casa de custódia de Taubaté. Então, vejam, eles conseguiram fechar Era um presídio antigo. Talvez até mesmo estivesse nos planos do governo de fechar aquele presídio, mas era um objetivo do PCC. E ele conseguiu. Como? Desgastando a imagem do governo perante a mídia, perante a população. E aí, eles deram um passo maior. Foi a mega rebelião de 2001, no qual 29 penitenciárias se rebelaram ao mesmo tempo, com 10 mil pessoas de refém, que são os familiares. Eles aproveitam a visita de domingo, eles aproveitavam a visita de domingo e faziam rebelião, usando os familiares como reféns. E isso foi um choque muito grande politicamente, porque o governador da época, em 2001, em 2002, ele era candidato à presidência da República. Então isso desgastou muito a imagem. Nesse momento, o Estado resolveu agir. Ele criou um grupo, né? Grupo de Repressão a Delitos de Intolerância, GRADE, que foi um grupo muito atuante. O nome dele de intolerância era por ser mais genérico, né? Por abordar vários delitos, mas o foco era combate à facção PCC. E esse grupo foi extremamente atuante e eficaz, mas extremamente. E começou a ser questionado, inclusive juridicamente. Teve algumas ações que foram muito questionadas na mídia, juridicamente, né? E o que acontece? O PCC sentiu esse golpe do GRADE. Ele percebeu, ele começou a recuar. Falou, a gente está bem acuado nisso. Sim. Por quê? Era um grupo incisivo, o GRADE. Uma capacidade de inteligência muito superior à época, realmente estava vencendo o PCC. E esse GRADE começou a ser questionado, e o PCC começou a reagir. E à época, a liderança, que era o Geleião e o Cezinha, eles tinham uma mentalidade mais violenta, não mais violenta, mas menos dissimulada. Eles eram uma linha mais aberta, de enfrentamento aberto. O que eles fizeram? Atentados. Os primeiros atentados que o PCC fez foi em 2002 e 2003. Então, nós tivemos muitas delegacias e muitos fóruns metralhados. E na Baixada Santista, inclusive, morreu um advogado. Eles jogaram uma granada lá num fórum da Baixada Santista. Ela não explodiu. Metralharam e acabou pegando um advogado que não tinha nada a ver. E deixaram um bilhete dizendo assim, não vamos parar, estamos cada vez mais fortes. Esteja preparado, seu Nagashi. Nagashi Furukawa era o secretário de administração penitenciária da época. Eles colocavam faixas perto dos atentados, eles faziam questão de assumir que eram os autores da violência. O modus operandi de um grupo terrorista, realmente. Eles queriam... Porque o que é o terrorismo? Senão a gente usar um medo generalizado como uma ferramenta de impor uma vontade política, forçar um governo, uma população, uma ideologia em determinado caminho. E eles fizeram isso em 2002 e 2003. E, em 2003, eles tentaram explodir o Fórum da Barra Funda. Olha só essa história. Eles pegaram um carro numa dívida de droga, não era um carro roubado. Colocaram um menor de idade para dirigir, porque sabiam que se ele fosse pego, não ia ter uma pena, ele ia sair rapidamente. Colocaram 46 quilos de explosivo dentro de um carro. Bagé, não sei se as pessoas têm noção do que são 46 quilos de explosivo. Seria a maior explosão da história do Brasil. E eles colocaram esse carro no Fórum da Barra Funda, no dia do julgamento do Maurício Hernandes Norambuena, que era um terrorista do MIR chileno, que ficou preso junto com o Marcola e, inclusive, ensinou muita coisa. Muito do que o PCC é hoje, ele aprendeu com o Norambuena.
E eles colocaram no fórum da Barra Funda, no dia do julgamento. Então o fórum estava lotado, imprensa, policiais. Seriam centenas de Centenas de vítimas mortes. Inocentes. Seria uma coisa terrível, ainda mais porque tem vários prédios espelhados lá, né? Uma forma parecida com o atentado que a Al-Qaeda fez na embaixada dos Estados Unidos no Quênia. Os vidros, quando ele estilhaça a explosão, ele cega as pessoas. Então, seria uma coisa horrível. E por Deus que não deu certo. O que aconteceu? Segundo o relato dos próprios criminosos. O menor de idade tomou uma distância. Ele estava preocupado, né? Sim, com a situação. Ele estava com o acionador do explosivo. E ele deixou o carro estacionado ali no fórum. Ele esqueceu o farol ligado. E ele tomou uma distância longa e apertou. E aqui a gente está entrando nas hipóteses, né? Provavelmente, o fato do farol estar ligado roubou a energia da bateria. E não conseguiu dar a carga iniciadora para explodir 46 quilos de explosivo. Então ele tentou, disse que tentou, não conseguiu, ficou com medo de chegar mais perto e explodir junto com ele e abandonou. E o carro ficou 3 dias lá. Passou o julgamento do Norambuena, o carro ficou lá estacionado, até que um vigilante do fórum achou estranho, olhou a situação e falou, nossa, foi lá ver, deu uma olhada com a lanterna, 46 quilos de explosivo. Imagina. Falou, aciona a polícia militar, aciona o GAT agora. O GAT fez isolamento quilométrico, conseguiu desativar, mas seria a maior explosão da história do Brasil, esse atentado que o PCC tentou fazer. E aí, eles tentaram, como esse não deu certo, eles usaram o mesmo modo operandi, eles queriam explodir a Bolsa de Valores de São Paulo. Então você imagina explodir a Bolsa de Valores. E eles iam parar a economia do Brasil, pelo menos por uma semana. Só que esse plano foi descoberto. E aí que tá, né? Por que foi descoberto? É muito difícil a gente saber exatamente o que aconteceu, né? Quais os meandros da inteligência, como que a inteligência da Polícia Civil descobriu isso. O Márcio Cristino e o Cláudio Tognoli dizem que isso foi uma denúncia que partiu do próprio Marcola, que queria assumir a liderança da facção. Poder. Então ele denunciou o Cezinho e o Geleião, isso segundo os autores do livro, né? E com essa denúncia, a Polícia Civil interceptou o carro, lá inclusive foi na Anhanguera, na Torre de Campinas, interceptou o carro, desmontou a bomba e o Cezinho e o Geleião foram para o isolamento. A partir disso, segundo os autores, o Marcola consegue assumir de fato a liderança da facção e exercer o poder pleno. Então, esses fatos aí geraram todo esse caldo que, quando em 2006 a Secretaria de Administração Penitenciária resolve fazer uma transferência gigantesca de presos, o Marcola decide que não é errado esses presos irem para o regime disciplinar diferenciado, para uma cadeia mais rigorosa, e inicia os ataques contra as forças de segurança. Foram mais de 550 pessoas mortas nesse período, sendo 59 agentes da lei, né, guardas municipais, policiais civis, a maioria policiais militares. E foram 4 ou 5 dias de terror com ações físicas, no campo físico, né, tiroteio, lançamento de explosivos contra bases, no estado inteiro. E após isso, uma onda de boatos que parou a capital. Então você pega reportagens da época aí, pega 23 de maio, 18 horas, absolutamente vazia, ninguém. Você pega a Paulista, 19h30, ninguém na rua. Porque eles conseguiram espalhar o pânico generalizado. Instaurar o terror para atingir seus objetivos de diminuir a rigidez do sistema penitenciário. Então, 2006 foi isso. E vejam, né, como as práticas da facção são, de fato, próximas aí ao terrorismo, são, de fato, terroristas, né? Eles, nesse mesmo ano, sequestraram um repórter da TV Globo e obrigaram que a Rede Globo exibisse uma mensagem gravada por eles para que o repórter fosse libertado.
Então, um indivíduo encapuzado, com uma bandeira no fundo, escrito PCC, uma gravação caseira ali, mas bem no estilo, assim, uma energia de Hamas, Hezbollah, lê um comunicado, diga-se de passagem, muito bem escrito, juridicamente falando, termos jurídicos ali que não são típicos de criminosos, né? Então eles receberam um apoio jurídico para aquela carta. E a Rede Globo colocou no ar e o repórter foi liberado. E é engraçado como tudo isso é esquecido, né? Isso vai sumindo da memória da população. As gerações mais novas talvez eram muito pequenas, não entendiam, então não viveram isso e não sabem o que de fato é o PCC. Hoje, né, a facção, até pela personalidade do Marcola, ela é mais articulada, ela é menos do enfrentamento aberto e é um enfrentamento mais velado. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas eu vou, para dar exemplo do que é a personalidade do Marcola, permite aqui contar uma ocorrência que ele foi preso. Com certeza, fique à vontade. Ele foi preso numa ocorrência de roubo numa transportadora chamada Transcooper. Olha só, isso em 99, não tinha nem câmera digital. Ele soube de um indivíduo que era chefe de um turno de segurança dessa empresa de transporte de valores. O que ele fez? Ele alugou, ele e a quadrilha dele, alugaram um apartamento no mesmo prédio desse rapaz. E ficaram monitorando a vida dele por meses, bem como dos demais integrantes do turno de serviço dele. No dia da ação, eles não tiveram que arrombar o prédio, nada, eles só desceram de andar. A hora que ele ia sair, o renderam. Falaram, sua família vai ficar com a gente, você vai liberar a entrada nossa lá. E o segurança falou, olha, mas tem os outros indivíduos. Falou, não, fica tranquilo que os outros também estão com a gente. E para cada um que chegava, eles mostravam, ó, tá vendo essa foto aqui, ó? Isso aqui é a sua família, tá monitorada. Se você não cooperar, eles vão morrer. Então veja a coação. E os seguranças abriram. Eles levaram muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. No apartamento que eles alugaram, eles limparam absolutamente tudo. Passaram pano, não deixaram nenhuma impressão digital. Só teve um erro que levou à captura do Marcola, que foi um óculos Ray-Ban, se não me engano, Ray-Ban, que ele comprou. E acabou deixando um bilhete, a nota fiscal, no lixo. A única coisa que tinha. E a partir dessa nota fiscal, a Polícia Civil foi até o shopping, conseguiu imagens, conseguiu um trabalho. Imagine só como era trabalhoso na época que não tinha imagens digitais, você conseguia fazer reconhecimento e tal. E aí o Marcola foi procurado, rodou o Brasil todo, teve até mesmo fora do país, e foi preso numa abordagem da Polícia Civil aqui na Marginal Tietê. Com um documento falso, mas os policiais desconfiaram, ficaram naquela dúvida que não tinha sistema inteligente para bater a digital no momento, né? Levaram para a delegacia e ele acabou confessando. E ele está preso desde então. Mas veja como, eu não vou dizer inteligência, mas uma argúcia, assim, uma capacidade de articulação maior do que o Cezinho de Leão. O Cezinho de Leão eram grandes líderes, grandes oradores, né? Eles conseguiam dominar a mentalidade da massa carcerária. Mas o Marcola, ele tem essa característica de ser mais articulado, mais Tem uma espécie velado. de sagacidade de saber Exato. diferenciar onde operar, como operar e por que operar, né? Exatamente. Então, ele tem essa característica. E vejam como a facção foi adquirindo a sua característica. Em 2012, todo mundo fala dos ataques de 2006, né? 59 policiais morreram, agentes de segurança. Em 2012, quando a Polícia Militar fez um enfrentamento muito duro à expansão do PCC para rotas de tráfico internacionais, né, notadamente aí do Paraguai, a expansão do PCC para conseguir drogas de mercados estrangeiros, notoriamente o 1º Batalhão de Polícia de Choque, a Rota, fez um enfrentamento muito duro nessa época. O PCC matou 106 policiais militares em um ano. Mas foi de uma forma velada, sempre simulando um latrocínio,
sempre simulando uma morte ali que ninguém sabe dizer exatamente o que é. Uhum. Então morria uma semana, passada a semana morria outro policial na folga. Por quê? Adquirir essa característica de não ter esse enfrentamento direto, mas sabe, dar a volta, conseguir se sobrepor, mesmo usando violência, até, na verdade até mais violência do que o Cezinho e o Sim. Jalaião, mas sempre de uma forma velada, uma forma mais discreta, sem querer chamar a atenção. Eu penso Mas que... até estratégica nesse sentido. eu tomo cuidado com as palavras aqui para não parecer que eu tô fazendo qualquer tipo de Exatamente, sim. elogio, e não é. Mas uma análise da personalidade, da maneira como atua a facção atualmente. Uhum. Então, nós passamos... Aí vem tudo isso, né? Aí vem todo esse caminho de lavagem de dinheiro, internacionalização, investimento em cultura, essa diversificação. E não necessariamente apenas o enfrentamento físico, que era a linha anterior, a linha do Jalaião e do Cezinha. E, capitão, dentro de todo esse contexto histórico, né, que foi muito bem explicado pelo senhor, quais seriam esses próximos passos, principalmente na parte do próprio enfrentamento? Porque já iniciei a entrevista comentando sobre o que sai na mídia e que nós já concluímos que é apenas a ponta do iceberg. Então, nós ouvimos facções criminosas, ouvimos terrorismo, ouvimos PCC e nós não temos a mínima noção, né, o cidadão comum que está ali no seu dia a dia, ele não tem a mínima noção de quão fundo e quão enraizado na sociedade, principalmente por conta dessas táticas, desse modus operandi que o crime organizado tem, especificamente o PCC que nós falamos aqui. Então, como que, principalmente, nós ficamos alertas a esse tipo de ação no nosso cotidiano e também como que fica o lado de cada força, digamos assim, né? Como que a polícia, ela no dia a dia, tanto no âmbito do dia a dia, do cotidiano do policial militar, do policial civil que está ali nesse enfrentamento direto, nesse enfrentamento bélico, enfrentamento físico que nós classificamos aqui, mas principalmente na parte da cultura, que é onde nós temos que atuar e nós estamos atuando, de trabalhar o imaginário do cidadão brasileiro comum para que ele, primeiro, tenha consciência desse problema e depois saiba como lidar com esse problema no dia a dia e, obviamente, nós queremos ter um futuro melhor nas nossas mãos, um Brasil que tenha menos influência do crime organizado. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, as pessoas podem achar que essa questão de influência cultural, que a cultura gera algum tipo de poder, é uma teoria da conspiração. Então, para a gente começar a contextualizar e ver a importância disso, eu sugiro que a gente analise como que o regime militar saiu de altíssimas aprovações e grupos terroristas, grupos de militância políticas contrários, né, ao regime, que eram totalmente odiados pela população, eram tidos como baderneiros, terroristas, conseguiu galgar o poder. E aí, a gente tem que fazer uma análise de toda a produção cultural que esse campo político fez. Tem até uma pesquisa pelo Banco de Desenvolvimento Interamericano, 2009, mostrando a influência que as novelas da Globo exerceram sobre a população brasileira. Não sei se você conhece essa pesquisa. Não, não conheço. É uma pesquisa séria, acadêmica, mostrando que conforme o sinal da Globo se expandia e as pessoas viam novela, aumentava o número de divórcios, de adultérios e diminuía-se o número de filhos por casal. E o que acontece? Essa influência, se a gente analisar os heróis e heroínas dessas novelas, eles claramente têm uma tendência a um determinado campo político, a um determinado tipo de discurso. Sempre as famílias ricas e tradicionais eram vilões. E a pessoa pobre que vinha de um estado e trabalhava aqui, ela sempre carregava todas as virtudes possíveis. E as pessoas de classe média ou classe alta eram a incorporação dos vícios, né?
Até uma coisa que é importante, Bagé, porque tem muita gente que é nova, não entende o que que era a televisão Uhum. até a internet. Não existia outra fonte de informação senão a televisão. Se não apareceu no jornal das 8h30, a população não sabia, não Tinha tinha ideia. acesso, não tinha internet, não tinha nenhuma outra fonte de acesso. Então, a mídia, durante muito tempo, controlou diretamente através das notícias, indiretamente através da novela, música, né? O que as pessoas tinham como visão de mundo. E a partir desse investimento em cultura, que o lado político, que era a oposição, conseguiu ascender aos mais altos postos da burocracia estatal. Claro, veja, foi um processo de muito tempo, mas isso ocorreu. Eles eram totalmente odiados assim, pela população comum e ganharam muitas eleições 30 anos depois. E esse processo ele se deu pela cultura, entendeu? E hoje o que nós podemos notar é que o crime o crime percebeu isso aí. Ele está investindo pesadamente em cultura com uma projeção de poder a longo prazo. Por que os criminosos vão participar de uma academia de letras, se não para você forjar o imaginário a longo prazo? O que é o livro, se não isso? Não é só uma história que é contada, mas é toda uma visão de mundo que é difundida. E quando você faz isso de uma forma sistemática e organizada, você está com algum objetivo ali, né, de manter ou modificar valores. E hoje nós percebemos o crime fazendo isso. Então, o primeiro passo para a gente não deixar que esse projeto avance, para que nós não tenhamos um presidente faccionado daqui 20 anos, é não permitir, não consumir a cultura do crime. Então, você está num ambiente em que toca uma música que faz alusão positiva à criminalidade, ou à objetificação de mulheres, ou ao consumo de drogas, vai embora. Aquele ambiente não é para você. Não é para sua família. Não permita que isso entre na sua casa, na mentalidade dos seus filhos. Não consuma esse tipo de material. Procure coisas que sejam saudáveis, positivas para você, para sua família. E esse alerta é muito importante, né, capitão? Principalmente porque muitas vezes, tanto no nosso dia a dia, ou, enfim, festas, diversas realidades que a gente vive no nosso país. Ah, mas é só uma música. Ah, mas é Exatamente. só um filme. Ah, mas é só um Exatamente. documentário. E através dessa conversa que nós estamos tendo aqui, já ficou claro que, infelizmente, é muito mais do que isso. Muito mais profundo. Perfeito. E as pessoas ficam, eu vejo, né, o governo do estado se empenhando, buscando, aliás, todos os governos se empenhando na questão da violência contra a mulher. Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo preocupado, é uma questão séria. Isso está acontecendo e, infelizmente, tem aumentado esse crime que ocorre dentro das casas. Mas as pessoas não conseguem perceber que quando você coloca uma juventude, uma geração inteira, para ouvir músicas que tratam a mulher como objeto sexual, objeto de prazer para o homem, meramente isso. Quando você objetifica a mulher nesse ponto, o resultado não vai ser ela ser tratada como objeto, que quando não agrada, não há problema em bater, em cometer violência contra ela. Então, um sentimento de posse, porque é um objeto de prazer para o homem. Então, imaginem, a criança que nasce, cresce, vira adulto, faz ali dos 25 anos. Ela cresceu num ambiente em que mulher é sempre tratada como objeto de prazer. Ela inicia um relacionamento. A mulher, por algum motivo, deixa o relacionamento ou tem alguma briga. Por que não, na visão dessa pessoa, por que não cometer violência contra uma mulher? Se ela é só aquilo que as músicas funk dizem que ela é. Funk e outros hits, mas por que não bater? Por que não cometer violência? Se ela é aquilo que a música que eu ouvi a minha infância inteira. Então, me parece um negócio tão claro e as pessoas ficam se debatendo sobre essa questão, não sabem, olha, o do feminicídio é isso, é aquilo. Problematizando e relativizando Problematizando, é algo um que negócio é muito tão... claro. Exatamente. Se a gente não começar por aí, não começar a apontar, colocar o dedo na ferida e falar, ó, isso aqui é errado, não podemos aceitar que a mulher seja tratada desse jeito, a gente não vai resolver o problema do feminicídio, da violência contra a mulher. E veja, é impossível você colocar um policial dentro de cada casa para vigiar o casal.
Isso é uma coisa que tem que estar no imaginário, na percepção de mundo das pessoas. E hoje é normal você ouvir música que tratam as mulheres das formas mais pejorativas possíveis. E aí, não é possível que só eu esteja percebendo que isso é uma questão cultural. E isso é somente um dos pontos, né, dessa questão da violência contra a mulher, mas também nessa mesma levada, nessa mesma toada, a questão da romantização do crime, do criminoso, da realidade, da utilização das drogas também, e acaba isso sendo massivamente transmitido para as novas gerações, para os mais jovens, e acontece esse processo de não somente de romantização, mas de normalização. Não. Então, no dia a dia, o enfrentamento a esse tipo de cultura, esse tipo de visão fica ainda mais difícil para as forças públicas, justamente porque é algo que é considerado normal, é só uma música, é algo longe Exato. E a da gente começa a realidade. perceber que até a atuação policial contra criminosos, Uhum. atuação policial legítima, é cada vez mais questionada. Porque é um processo lento, ali de subversão, que vai tornando essa questão normal. É normal cometer violência para adquirir um bem material. E não é só normal, né? Dentro da cultura do crime, isso é bastante exaltado. Né? O cometimento do crime, do roubo, você conseguir dinheiro de maneira ilícita. E aí o dinheiro atrai mulheres, porque mulheres são sempre pagas, estão sempre atrás de dinheiro. Essa visão de que a mulher está sempre atrás de dinheiro é muito presente na cultura criminal. Então, eu penso que isso é literalmente um câncer que está se espalhando pelo Brasil. E a resposta não vai ser só com enfrentamento físico. Enfrentamento físico é uma grande parte. É impossível vencer sem enfrentamento físico. Mas o crime, ele está com tanto dinheiro que ele está conseguindo apodrecer a cultura nacional. A cultura nacional nossa da irreverência, do samba. A música de periferia sempre da irreverência, da alegria. Hoje não. Hoje é a questão do sexo explícito, da objetificação da mulher e do cometimento de crime. E isso também é algo muito interessante de analisar, de como essa cultura, principalmente essa cultura periférica, ela foi sendo usurpada pelo crime. Como o senhor bem comentou aqui, antigamente você vai ver originais do samba, outros ritmos e outros grupos assim de música popular brasileira, era muito mais ligado à irreverência, muito mais ligado ao brasileiro, né, a raiz brasileira de ser feliz mesmo vivendo uma realidade difícil. Sim, E isso em vários estados. Então, cada estado vai ter ali, cada região vai ter o seu ritmo, os seus compositores mais famosos, mas era sempre retratando essa realidade mais irreverente, mais a dificuldade e de por aí vai. amor. Exatamente. Pega as músicas, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, Uhum. sambista que marcou 2 gerações para trás, né, um dos grandes sambistas do Brasil. Músicas sempre falam de amor. Que música hoje que faz sucesso na juventude e periferia que fala de amor? Fala-se abertamente sobre sexo, mas a relação de sentimento ela vai sumindo, não está mais presente no imaginário popular, está sumindo no imaginário popular. Isso gera o quê? Famílias desestruturadas. Por que o casamento? O que é o amor? Isso não está mais, está sumindo do horizonte de consciência da juventude. Então, por que casar? Não, tem o filho, cada um cria, aí já cria uma família desestruturada, muito mais fácil da criança ser cooptada pelo crime. Então, esse é um problema muito amplo, e eu repito, a gente não vai vencer somente com as forças policiais. É preciso que cada um tome consciência da sua parte nesse combate, e muito ajuda quem não permite a propagação disso. Se você conseguir que sua família não consuma conteúdo voltado à cultura criminal, já é uma grande vitória. E aí você conversa com seu vizinho, conversa com seus parentes, e assim a gente vai conseguir vencer o crime. Vai gerando essa corrente de conscientização. E, capitão, também falando um pouco além da cultura que é mais de massa,
O senhor comentou sobre alguns símbolos, né, do PCC, de facções criminosas. A gente fala muito, popular até, tem vários conteúdos que acabam viralizando na internet, mostrando significados das tatuagens, significados de algumas gírias, de algumas siglas e por aí vai. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, né, assim, por cima, sobre essas simbologias, esses símbolos, os significados e também qual a importância disso para eles seguirem também entrando no imaginário e que muitas vezes a gente não tem nem ideia que esteja presente no nosso dia a dia. Exato. Bom, quando a gente fala de símbolos de facções, né, de criminalidade, é importante dizer que não é uma ciência exata. Por quê? Não existe um controle rígido sobre utilização ou não. Mas existem algumas linhas gerais. Um que é notório, é adotado pela facção PCC, é o 1533. Por quê? 15 é o P, 15ª letra do alfabeto, e o 3 é a terceira letra. Os mais espertos que estão nos acompanhando agora já vão saber, mas o 15 não é a 15ª letra. O que acontece? Lá em 93, quando o PCC foi criado, não havia a letra K, não fazia parte do nosso alfabeto. Houve uma mudança no acordo ortográfico brasileiro junto com Portugal. E aí inseriu-se novamente a letra K. Na época do PCC, que o PCC foi criado, o P era a 15ª letra. Então, todo lugar que você vê 1533 é uma alusão a PCC. Inclusive, toda manhã eles fazem isso nos estabelecimentos prisionais. Eles fazem como se fosse uma oração, uma espécie de ritual, no qual eles bradam 1533, PCC, 1533, PCC, unidos venceremos, paz, justiça e liberdade para todos, união para todos. Então, 1533 é um símbolo para você ficar atento. Algum poste marcado, é alguém querendo fazer algum sinal da facção. Uhum. Necessariamente, um cara que escreve 1533 num poste, ele é alguém da facção que está amando? Não. Não necessariamente é aquela área dominada, nada disso. Mas é alguém que admira a facção, ou, sei lá, tem um distúrbio mental, acha bonito e colocou lá. Outro símbolo que é também oficial do PCC, que nós falamos aqui, é o Teiji, né? Aquele yin yang, aquele símbolo milenar chinês. Porque, como eu falei, né? Eles se enxergam como o caminho certo da vida errada. Então, eles adotam aquele símbolo como sinal disso. E aí, nós entramos em algumas questões mais recentes, né? Que é alguns símbolos com as mãos. Então, o Comando Vermelho adota o 2. Estou falando que é o tudo 2, por quê? O 2 é o V de vermelho. Então, ficou a letra V de vermelho, então fala que é o tudo 2. E aí o PCC, em contraposição a algumas outras facções, adotam o tudo 3. Mas veja, Bagé, isso não é no Brasil inteiro, isso é sazonal, é regional, estou dando linhas gerais aqui. Adota o tudo 3. Inclusive, nós tivemos um caso de um turista em Jericoacoara que saiu uma foto com essa pose, não era de facção, não era nada, só viu alguém fazendo, fez igual. O local era dominado pela facção Comando Vermelho e por ter feito esse gesto, o rapaz foi morto. Por ser um gesto de uma facção oposta. Então nós temos diversos símbolos. Da criminalidade no geral, nós temos as tatuagens, né? Que até bem pouco tempo atrás eram quase que uma chancela, né? Uhum. Agora já se popularizou, é comum a gente abordar pessoas com tatuagens típicas de crime e a gente vai ver, o cara não tem nada. Ficha, não tem nada. Uhum. É o que a gente fala só um Zé Ruela mesmo. Mas, por exemplo, o palhaço é um símbolo ligado ao crime de roubo, artigo 157. E existem diversas alterações, modificações ali que cada um coloca, né? Então, o palhaço com uma lágrima, é um companheiro que ele perdeu, um companheiro de crime que morreu em confronto com a polícia. Quando o palhaço está com alguns balõezinhos, no balõezinho tem um fantasma, são vítimas que ele matou, então ele coloca o número das vítimas. Então você vê o orgulho que as pessoas têm em cometer atos de violência contra inocentes, né? Nós temos aí, isso é bem antigo, né? Às vezes mas a gente, às vezes, quando acaba pegando. O pessoal tatuava na mão aqui pontos, né? Bolinhas, como se fosse a graduação, mas isso é década de 90. A graduação dentro do crime.
Então o cara ele é batedor de carteira e tinha uma bolinha. Ele era furto de veículo e tinha duas. Até a quadrilha, que eram 5, né? Ele era integrante de quadrilha de roubo a banco. Então ele tinha 5. Era como se fosse uma patente Uma militar, patente, uma patente do crime. uma patente do Uhum. crime. Alguns indivíduos tatuam Nossa Senhora em grande proporção nas costas. Por quê? Isso também é bem antigo, né? O pessoal mais velho fazia isso. Porque quando acontecia de estupro na cadeia, era forçado o desenho de um órgão genital masculino para identificar aquele cara como estuprador e, portanto, ele poderia ser vítima de estupro. Então, quando o cara saía da cadeia, o criminoso saía da cadeia, ele cobria e normalmente ele fazia uma Nossa Senhora, até como redenção. E tem toda uma série de folclore, uma mitologia típica aí da cultura criminal que, se você não é policial ou se você não é criminoso, fica um pouco distante, você não consegue Sim. perceber. Maravilha. Capitão, vamos encaminhando aqui para o final dessa nossa entrevista. Com certeza o nosso público ficou mais atento a todos esses detalhes. Foi um bate-papo, uma conversa muito enriquecedora. E, é claro, deixar para o senhor fazer as suas considerações finais, também convidando para o seu curso aqui na nossa plataforma da Brasil Paralelo. Bagé, muito obrigado aí pelo bate-papo. Realmente espero que as pessoas consigam entender o fenômeno das facções criminosas, saber que é um problema muito maior do que o mero crime. É uma questão realmente de ordem pública no sentido amplo, não meramente do cometimento de pequenos delitos, às vezes até um roubo a banco. Não. É uma questão de. Está se tornando uma questão até de identidade nacional. Que a gente quer projetar para o nosso país, para o futuro, os nossos filhos, nossos netos, passa pelo que nós vamos fazer hoje no combate ao crime organizado, e esse combate de forma ampla, né? E eu deixo o convite aqui para assistir o meu curso, né? Eu procuro falar sobre as frentes de atuação do crime organizado, procuro ir mais a fundo na questão da cultura criminal, do que a gente conversou aqui, utilização, a entrada do crime na política, e principalmente a imposição de regras. Alguns locais, a população está obedecendo à criminalidade e não está obedecendo mais às leis do Estado. As leis de Brasília não estão. Não é que a Polícia Militar não consiga entrar, mas não consiga estar presente. A Polícia Militar entra e está presente. Mas essa batalha é pela legitimidade. O crime está ganhando, né? A batalha, em alguns pontos, o crime está ganhando a batalha pela legitimidade. E o Estado tem corrido atrás para virar esse jogo, né? Porque a própria definição do Max Weber sobre Estado, né? É um grupo de pessoas que consegue exercer a força, ter um monopólio da força, um monopólio legítimo da força. Então, é até aceitável ter um crime aqui, outro ali. Mas quando a população passa a perceber que a força legítima de ordem pública não é mais o Estado, aí nós temos um problema gravíssimo e que é o desafio da nossa geração. Maravilha, capitão. Muito obrigado, foi uma honra entrevistá-lo. E para você que acompanhou o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no BP Entrevista com o capitão Antunes, fica também o convite, se você se interessou mais por segurança pública, nós temos a nossa trilogia Entre Lobos, temos materiais exclusivos na nossa plataforma, temos também o Rio de Janeiro Paraíso em Chamas e, é claro, como bem lembramos, tem também o curso do capitão Antunes aqui na plataforma da Brasil Paralelo. Ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.